Tudo bem, pessoal? Vocês estão sendo apresentados ao canal Fator Capital. Trabalhamos no meio do crédito consignado e crédito pessoal em geral. Mas nos últimos dias está um burburinho bastante grande em todos os meios de comunicação falando sobre o aumento de 5% da margem consignável para todos os aposentados e pensionistas do INSS. E a gente está em busca de muita informação, correndo atrás disso, enfim, e nenhuma informação para nós ela tem sido satisfatória. A gente não está conseguindo encontrar, não estávamos, na verdade, conseguindo encontrar as informações prontas, as informações através de vídeo ou notícias, enfim, que realmente satisfazessem aquilo que a gente tem de dúvida. Então, o que nós fizemos? Durante o final de semana, a gente fez uma pesquisa bastante grande sobre todas as medidas financeiras que foram tomadas desde o início da pandemia. Até porque esse 5% ele estava dentro, ou está dentro do pacote de medidas financeiras que envolvem a questão de retomada da economia, enfim, por causa da pandemia. Esse vídeo é tanto para correspondentes quanto para clientes, quanto para pessoas que estão buscando crédito e estão nessa dúvida, tá? Então, você correspondente, se você quiser mandar esse vídeo para o seu cliente, você pode mandar, porque vai ter informações bem legais. E para sua equipe também, eu acho que é bem interessante. Nós conseguimos apurar 3 fatos importantes sobre as medidas que estão sendo tomadas. E eu vou detalhar uma por uma para vocês, tá bom? Quais foram as medidas? Que é diretamente para o INSS, tá? No dia 17 de março, o Conselho Nacional da Previdência Social publicou a Resolução 1338. Nessa resolução, ela tratava o seguinte: o aumento do prazo para o empréstimo consignado, então que passou o prazo máximo de 72 meses para 84 meses. Todo mundo já sabe disso, né? Só que tem algumas coisinhas aí que a gente precisa abrir o olho, tá? E também a redução da taxa de juro, da taxa máxima de juro, tá? A taxa máxima de juro estava em 2,08 antes, sem o IOF. Então, muitas vezes a taxa ficava um pouquinho maior para o cliente, por causa que tem o IOF também, né, que tem que se considerar. Então, o custo total do empréstimo, ele acabava ficando um pouquinho maior. Essa taxa ela passou para 1,80%, então 1,8% ao mês. Essa redução, ela tem um detalhe, foi uma resolução do Conselho Nacional de Previdência Social, ela tem validade de 60 dias. Então, essa é uma das medidas que estão sendo abordadas no projeto de lei que contém a margem dos 5%. Essa resolução não tinha autonomia e não tem autonomia para decretar, nem que seja por 60 dias, o aumento dos 5%. Por isso que esse 5% não saiu ainda, tá? Outra coisa, no mesmo dia, o Conselho Monetário Nacional, ele publicou uma resolução também, acabei não anotando o número da resolução, mas publicou uma resolução onde falava, vou deixar no box aqui embaixo, qual o número da resolução do Conselho Monetário Nacional, tá? Ele publicou também uma medida que flexibiliza as operações de crédito. Quer dizer, todas as instituições financeiras e bancos para ficar um pouquinho mais fácil a tomada de crédito do aposentado e pensionista. Não é o que a gente vê acontecendo, tá? A gente está vendo que os bancos estão um pouquinho reativos, eu acho que por causa dessa insegurança que está acontecendo no mercado, certo? Até então foram as 2 notícias que aconteceram, as 2 coisas reais e palpáveis que aconteceram no dia 18 de março de 2020, tá bom? Lá no dia 1º de março, o presidente, ele assinou um decreto, e esse sim é um decreto, tá? Zerando totalmente o IOF em todas as operações financeiras do país, certo? Esse decreto, ele é de número 10.305 e ele tem validade por 90 dias. Então, após 90 dias, volta o IOF de todas as operações financeiras. Isso dá uma redução bem interessante. Toda operação de crédito que tu for fazer, ela vai te gerar um pouquinho mais de dinheiro no bolso, tá? Então, isso é um incentivo bem legal. E, gente, isso vai... O governo estima que isso vai deixar um rombo nas contas públicas de mais ou menos 2 bilhões. São bilhões que o governo vai deixar de arrecadar porque ele fez essa flexibilização do IOF por 90 dias. Então, é um valor bem importante.
Ah, mas aí tu vai ficar me perguntando, mas e a margem dos 5%? O que está acontecendo com essa margem? Por que não saiu ainda? Por que não assinou 2 bi? Pelo seguinte, a margem ela precisa ser votada pelo Congresso. Os 84 meses de prazo máximo, a taxa de juro máxima de 1,8% também tem que ser votado para o Congresso. E esse é um texto que não foi conselheiro ainda e por tudo que eu pude apurar, não está no Congresso ainda. O Bianco, que é o do Conselho Nacional de Previdência Social, ele informou para nós na semana passada que iria para o Congresso até no máximo dia 15. Na realidade, eu não consegui localizar esse projeto de lei em lugar nenhum. Eu não consegui acessar esse texto. A gente sabe que está acontecendo porque nenhuma figura pública ela vem a público, ela tuita ou ela informa sem que isso realmente seja real. Eu acredito que está acontecendo uma queda de braço bastante grande entre os governantes, enfim, porque alguns são a favor, porque acreditam que é muito importante injetar todo esse valor na economia, e outros são contra, porque eles argumentam que vai gerar endividamento. Porém, hoje, o que a gente sente no mercado? A informação está cada vez maior. Vai gerar endividamento das pessoas que já têm o perfil de serem, de certa forma, descontroladas financeiramente. Mas essa medida ela é muito importante para muitas pessoas que muitas vezes vão depender disso para alimentação, sabe? O país parou, a gente sente uma lentidão muito grande. Da primeira medida tomada até hoje, a gente já conta com 1 mês e 3 dias. Então é muito tempo, isso já deveria ter saído, já deveria ter acontecido, porque a gente sabe que essa pandemia ela não vai sair. A gente estima ficar nesse processo de semi-isolamento, de semi-quarentena aí até 31 de maio. Quantas pessoas não estão podendo ter seu sustento porque trabalham de forma autônoma? Nós somos um país com um número imenso de autônomos e a renda dos aposentados ela complementa a renda de muitas famílias. Então tem muitas famílias que aguardam esses 5% para poder se alimentar, para poder manter as contas básicas, para poder continuar vivendo. Então a gente espera que realmente o governo acelere isso, mas eu acho que o mais importante é a gente poder dizer para vocês hoje, não temos previsão. Infelizmente, a gente não tem previsão. Gostaríamos de poder dizer que vai sair tal dia. A expectativa que a gente pode observar em todos os posts do Bianco, nas matérias que sai, e a expectativa é de que saia. Tanto a gente vê a pessoa do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia hoje, com bastante interesse em que isso se aprove. A gente sabe que o presidente também tem interesse que isso se aprove, porque eles entendem a necessidade de colocar dinheiro na economia. Eu espero que eu tenha informado vocês de uma forma um pouco mais profunda do que a gente tem visto, pelo menos para mim, quando eu pude pesquisar essas informações, elas realmente atenderam ao que eu queria de informação, e a gente vai procurar abastecer vocês de forma bastante recorrente sobre todas essas informações, tá bom? Eu gostaria de pedir, a gente está começando nosso canal hoje, é o nosso primeiro vídeo, então deixem um like de vocês, se inscrevam, que vai ajudar bastante a gente. Nós queremos aproveitar essa quarentena, esse momento que a gente está trabalhando em home office, para trazer mais informação e transformar esse nosso mercado num lugar um pouco mais inclusivo, onde a informação não fique só na mão das pessoas que estão fazendo as operações, e sim que todos possam ter acesso à informação. Tá bom? Um grande abraço, uma semana maravilhosa para todo mundo!